Bom dia, senhores. Estamos de volta em mais um XP Connection que acontece toda quarta-feira. Voltei de férias aqui e tem muita coisa pra gente falar hoje no XP Connection. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, bastante coisa aqui no Brasil, né? Questão política, dos vetos, a reforma ministerial. Lá fora indo bem também, aumento de combustíveis. Inesperado. Isso aí teoricamente tende a pressionar a inflação, etc. A gente vai conversar um pouquinho mais. Apesar de tudo isso, curva de juros para baixo. Mas Bola antes de qualquer coisa, bom dia a todos. Enfim, a gente vai conversar um pouco e bater papo sobre isso. E aí, Gustavo Cruz, bom dia. Olá, Ricardo. Olá, Celso. Olá a todos. Pois é, mais uma semana aqui. A gente terminando esse terceiro trimestre, indo para o último trimestre do ano. Bem diferente do que o mercado esperava nesse começo de 2015. Acho que a gente tem que dar uma comentada no porquê que isso aconteceu, porquê que as expectativas estavam tão diferentes do que a gente está chegando realmente nesse final de ano. A crise está tão intensa que tá até ruim para cortar cabelo, né, Gustavo? O cenário tá tão ruim que tá até ruim para cortar cabelo. Vai ter que economizar, né? A inflação disponível para baixo. Antes de mais nada, gente, falar o seguinte: não podemos comentar sobre Petrobras. Podemos falar sobre o reajuste da gasolina e diesel e seu impacto no IPCA, mas não podemos comentar sobre o ativo, sobre as ações da Petrobras, porque estamos restritos devido à emissão de debêntures da companhia, tá bom? Então, não podemos. O que a gente pode citar é o seguinte: a percepção que fica para o mercado com o aumento desse de combustíveis, o impacto do aumento da gasolina é de 0,22 pontos percentuais no IPCA. Estava uma gasolina defasada em relação a lá fora, corrige essa defasagem, mas o cenário ainda segue extremamente desafiador. E aí você pode ter o IPCA chegando a 10%. Né? 2 dígitos com esse aumento, porque influencia diesel, alimentos, toda a parte de transporte, você ter aumentos de tarifas. Fora que o governo pode vir com a CID, não esqueçamos disso. E aí com a CID é mais um novo aumento, né? Mais um impacto aí que provavelmente depois dessa não ficaria com a companhia. E a CID pegaria muito forte na inflação, tanto que até o Nelson Barbosa comentou que eles optaram pela CPMF justamente para não pressionar a inflação, que já é muito alta agora com o dólar, enfim, e aumento de combustíveis. O mercado vai ficar mais ligado ainda, né? Porque sazonalmente, né, esse final de ano já ia ser forte a inflação, então ainda vai pegar mais forte. E combustíveis, o aumento, né, na inflação impacta imediato, porque transporte, toda a nossa logística é feita através de diesel, porque você tem caminhões, né? A gente não tem muitas ferrovias, nada disso, mas é um aumento em toda a cadeia, né, logística, o famoso custo Brasil. Só vale lembrar que na greve dos caminhoneiros, eu queria ver quando é que foi, porque a presidente Dilma falou que nos próximos 6 meses não teria reajuste de preços de diesel. Deve ter dado agora. Deve ter sido assim. E foi ontem, pum. E a gente não viu isso. Mas deve ter sido isso, porque ela tinha prometido para encerrar a greve que nos próximos 6 meses não teria aumento de preços de combustíveis. O que o investidor estrangeiro acaba olhando nisso e fala, poxa, é uma sinalização. Você teve 2 frentes aí, antes de entrar em moeda, só falar rapidamente sobre isso, gente. É uma sinalização um pouco positiva para o país, de menor interferência governamental e também a própria mudança, esses rumores, aí a saída, né, do mercadante, a possível entrada do Jacques Wagner, né? Eu estava em viagem, está confirmado? Já saiu na Folha que confirmou praticamente certo que o mercadante vai para a educação. Vai voltar para a educação, né? E aí eu não sei se o Jacques vai se educar ele vai se estudar mais. Vai voltar. Vai voltar para fazer Pronatec. Não, o Levi falou que não serve para nada. Pronatec. O Levi já falou isso. O Levi falou. Mas então assim, só fazer esse apanhado demonstra um pouco essas mudanças, mesmo que tardias, estão demonstrando um pouco um cenário para investidor estrangeiro. Uma percepção um pouquinho melhor em relação a risco, tá, gente? Só falar. Beneficiadas com esse reajuste da gasolina, Tereos, São Martin e, por último, Cosan. Por quê? Álcool vai subir. Com o possível anúncio do CID, álcool já estava subindo. Agora, né, essas empresas também estavam apresentando uma performance, mas é nessa ordem. Melhor para Tereos, depois São Martin, depois Cosan. Vamos lá, depois a gente tira dúvidas. Vamos jogar para a apresentação para a gente tirar... A gente preparou aqui uma apresentação para tentar explicar um pouquinho do movimento do câmbio recente. Primeiro, passar rapidamente, a gente tem aqui em amarelo
câmbio brasileiro, aqui em cinza uma cesta de moedas contra o dólar. E basicamente a gente tem aqui nos últimos anos uma esticada dos dois, muito também por duas coisas, a queda dos preços de commodity nos últimos anos e também a proximidade com que os Estados Unidos foi terminando seu programa de relaxamento monetário e agora cada vez mais perto de começar um novo ciclo de alta de taxa de juros. Então, estruturalmente, a maioria das moedas iam desvalorizar contra o dólar nos últimos anos e provavelmente nos próximos. Agora, o que a gente quer explicar é por que está tão descolado, por que tem essa diferença tão grande do real para a maioria das cestas de moedas que a gente separou aqui. O que a gente separou aqui agora é um gráfico só do ano de 2015, linha amarela, então, o câmbio brasileiro. Lembrando que a gente estava em 2015 aqui abaixo dos 2,70, 2,60 e poucos. Agora a gente já chegou a bater a barreira dos 4. Mas a gente viu aqui nos últimos meses que, à medida que foi se aproximando do final do ano, é o que eu quis dizer no começo, que a gente está chegando no começo do último trimestre e mudou bastante a projeção dos analistas, foi vendo que não tinha muito uma sinalização do que a gente poderia fazer para recuperar a economia, que o ajuste fiscal é o que a gente deveria fazer, mas que está cada vez mais difícil. Achavam-se que se o governo realmente se conscientizasse de que precisava fazer, com as condições piorando econômicas, as medidas iam passar, mas não foi o que aconteceu. Então a gente botou alguns destaques aqui, como por exemplo, quando o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, ele rompe com o governo no final de julho, 17 de julho, e depois teve aquelas 2 semanas de recesso, o dólar estava em 3,14, depois a gente vê que dá uma esticada, e à medida que ele dá essa esticada, o presidente volta com alguma força, lembrando que o Renan Calheiros veio com aquela série de propostas da Agenda Brasil, apoiando o governo, mas não foi suficiente. A Moody's depois rebaixa praticamente um mês depois, um pouquinho menos, rebaixa não, mas corta a perspectiva do rating brasileiro para negativa, e isso provoca mais uma vez uma série de desvalorizações da moeda. E com o passar do tempo a gente tem a apresentação do orçamento deficitário aqui, 20 dias depois da Moody's fazer essa revisão na perspectiva. A gente estava com 3,58, de novo a gente tem uma nova esticada e na semana seguinte a S&P corta de vez, retira o grau de investimento brasileiro e aí sim a gente dispara. Então a gente vê que o mercado olhou para tudo isso e viu que estava segurando na medida que eles achavam que algumas medidas iam passar do ajuste fiscal. A gente precisa fazer o ajuste fiscal para não ficar nesse ciclo vicioso, porque à medida que esse câmbio estoura, o CDS estoura também, aí você não consegue cortar juros, você impacta IPCA, e isso tudo fica num ciclo vicioso e prejudica a economia como um todo. A solução era vista como ajuste fiscal e a gente foi vendo nessas 4 pontos que eu destaquei aqui, que é a percepção de que não está conseguindo, que o governo, o Congresso não se conscientiza de que é necessário fazer, que é necessário tomar as medidas, principalmente para o longo prazo, né? Principalmente estabilizar no longo prazo, mostrar que vai fazer uma modificação para frente. E para isso, como o Brasil não consegue sinalizar melhora, o câmbio vai seguindo pressionado, a percepção de risco vai subindo. Então eu separei também aqui o CDS, a gente vê que deu uma esticada bem grande. Então, novamente, depois do Cunha romper com o governo, já dá uma esticada. Aí tem a parte da Moody's, o orçamento deficitário e depois, realmente, quando a gente perde o grau de investimento. São os mesmos ideais, mesmos fatos, não é novidade. A gente teve algumas intervenções pontuais do Banco Central, que iniciou mais leilão de linha. A gente teve semana passada o Tom Bini falando no relatório trimestral de inflação. A gente teve uma intervenção um pouco mais forte no câmbio, mas de qualquer forma não é suficiente, porque o que o mercado está olhando mesmo é para o longo prazo. Ele está antecipando, ele antecipa bastante na parte do câmbio, não está olhando para fluxo, ele está olhando para o que vai acontecer para frente. E também as agências de rating, como a gente mostrou aqui, que elas são uma opinião um pouco mais, obviamente, forte na hora que elas fazem algum comunicado. O mercado traz isso para si. Então, por isso que a gente não tem como tirar de falar que é estrutural. E a parte do rating é o que a gente sempre vem dizendo aqui. A gente começou o ano com 206 de CDS, a gente já está com 490, essas semanas bateram 500. Mesmo que só a S&P tenha retirado o nosso rating, fica ainda claro que
que o mercado já enxerga que a gente não vai conseguir manter esse grau de investimento e já está antecipando isso nesse cenário. Nada do que vem sendo apresentado tem sido consistente. Acho que já pode tirar da apresentação, se tudo estiver certo. Então, o mercado ele antecipa isso, porque a maioria das medidas que foram apresentadas nesse orçamento para depois do orçamento deficitário, depois que a gente perdeu o grau de investimento pela S&P, novamente, muito em cima da arrecadação, o que simplesmente posterga o problema. Então, se tudo fosse aprovado daqui a alguns anos, novamente teria que discutir novas medidas, porque a gente faria que a arrecadação subisse um pouco, mas a despesa continua subindo numa trajetória bem mais forte, uma inclinação bem mais positiva, e vai alcançando a arrecadação, e não tem como você ficar subindo a arrecadação eternamente, né? Você precisa resolver isso de uma forma estrutural para que essa despesa, no mínimo, pelo menos, consiga se estabilizar no longo prazo e a nossa dívida consiga se estabilizar para o nosso país consiga se reorganizar a economia. É isso? Sim. Então vamos lá. Qualquer dúvida que alguém tiver, por favor, mande no chat. Se quiser que a gente explique mais alguma coisa. Isso, vamos com mais detalhes. Dúvidas aqui, o S&P já falando aqui. A queda forte do dólar hoje, a reversão de tendência é pontual. Na minha opinião, pontual. Tá, aquilo que eu falei. Estão caindo os juros. Por incrível que pareça, os juros estão caindo. Porque num cenário de alta de inflação, que isso vai impactar o aumento do diesel e gasolina, a gente tem, mesmo com esse cenário de aumento de IPCA, a curva de juros. Por quê? Pelo risco país, né? Eu não vi nem CDS, mas provavelmente está até se reduzindo hoje. Provavelmente, esse risco país. Uhum. Óbvio que lá fora também o cenário melhorou, né? Isso também ajuda aqui internamente, mas a percepção que fica para o mercado, até as pessoas assim, é bom para a economia? Não é bom para a economia aumentar. Mas para os investidores, para a Bolsa, mostra-se uma percepção de menor interferência do Estado na economia. Aliado a isso, a saída do mercadante, a ida do Jacques Wagner, que está se discutindo isso. Como ele não é um economista, não vai interferir, ele né? Tende a interferir menos, porque conhece menos do assunto, né? Então, tenderia a interferir menos ou dar pitacos, né? Como estava fazendo o mercadante, até reclamando de algumas atitudes, segundo informações, do Joaquim Levy, de algumas medidas. Então, essa influência aí desse reajuste e conjugado com esse fator, né, a melhora lá fora e também com a mudança, né, essa reforma ministerial, que demorou, tardia, mas veio agora, isso óbvio que influenciam os ativos na Bolsa. Lembrando que a maioria das moedas de países emergentes estão se valorizando com relação ao dólar, então você tem de fato isso. E a questão da curva de juros, acho que até dá para dizer que se não fosse a questão lá fora e essa questão do mercadante, melhora na articulação, a curva deveria abrir, né? Por conta de pressão pressão na inflação, nesse aumento de combustíveis, mas, de novo, que tem pesado mais cenário externo e questão política, apesar de... E outro dado para reforçar essa questão de ser pontual é que pouco mudou, né? Você tem um ambiente talvez marginalmente melhor, mas você tem a votação dos vetos ainda para hoje, que está um maior... Você tem a questão nova, né, do Cunha com o Renan ali, eles se desentendendo, o Cunha querendo postergar a votação dos vetos, principalmente do judiciário, e o Renan querendo votar. Então o Cunha falou que vai chamar uma sessão lá na Câmara para postergar a sessão do Congresso para depois, e o Renan não, falou que vai, assim que terminar a sessão na Câmara, ele tende a chamar essa sessão para votação no Congresso, nem que seja à noite, etc. Então, de novo, ainda muito difícil a questão da CPMF, ninguém sabe se vai passar, que é um ponto muito importante do pacote de ajustes. De novo, a perspectiva ainda ruim, né, aqui. Isso, e só outro ponto, né? As curvas também de juros, né? Isso só mostra o movimento especulativo que teve em juros, nos DIs, e também tem um efeito no dólar também, né? Que a gente via até janeiro de 17 a mais de 16%. Ou seja, a gente não via essa alta, não tem porquê política monetária. E aí, justamente no momento que eles anunciam um fator que vai influenciar a taxa de... influenciaria os DIs com o aumento de inflação, você tem justamente isso voltando. Tem uma boa pergunta da SMP aqui, né? Uma alta nos combustíveis de hoje aumentaria as chances de alta da Selic nas próximas reuniões do Copom? A gente não acha que não, né?
A gente ainda acha que o Banco Central tem agora um novo mantra deles, taxas de juros Gostei da palavra, mantra. Não gostei, estou elogiando. permanecerão nesse mesmo patamar por um período prolongado. Agora eu me confundi também. Desculpa, mantra. Basicamente eles estão falando que vão deixar a taxa de juros no mesmo patamar porque não vai fazer um efeito tão positivo se eles subirem. Mas provavelmente o que eles tinham pensado quando eles terminaram esse ciclo em julho era de fazer algum corte, pelo menos no primeiro semestre de 2016, algo que talvez esteja cada vez mais difícil com a situação atual. Boa. Pedindo para analisar o Matheus aqui, BVMF. BVMF é até ativo que a gente gosta, olhando, né, mais longo prazo, olhando uma empresa boa pagadora de dividendos. Ela vendeu uma participação, né, que ela detinha numa bolsa estrangeira, que eu esqueci agora. CME, né? Uma participação que ela detinha. Isso deve gerar um dividend yield maior, por isso até que a ação vem apresentando, diferente da bolsa, uma alta nesse mês. A gente gosta do ativo mais pensando no longo prazo, não é um ativo barato, né? E também tem que pensar que, como o beta dela é alto, teria que pensar que a bolsa também andaria para ter esse ativo. Essa é uma discussão. A bolsa tá cara? Não tá cara, mas também não tá de graça. Está um pouco abaixo da média dela histórica. Poderia estar interessante alguns ativos, mas a gente destaca principalmente os ativos do setor financeiro. Se a gente não tivesse todos esses riscos pela frente, político, econômico, você até poderia dizer que está barato, mas como as incertezas são grandes, está longe de estar uma barganha, né? A não ser que alguma coisa estrutural mude ali, é difícil encher a mão, né? Tem alguns ativos bons, mas a bolsa como um todo. Isso sim. Mas vamos lá, e perguntaram aqui ainda se seria viável, né, com esse aumento, essa alta de combustíveis, ficou viável entrar em Cosan. Tudo que eu citei, né, Cosan é beneficiado uma parte da EBITDA dela, mas você tem outros ativos, você tem Comgás ali dentro, você tem a parte da Raízen também. O volume de combustíveis vendido tende a se reduzir, ela ganha na parte de etanol, né, na produção de etanol, mas o volume também nos postos de gasolina tende a diminuir. Volume de gasolina, álcool também, porque eles vão repassar isso, aproveitar esse aumento da gasolina para ter o diferencial, mantendo um diferencial ali. Mas acho que o ativo pode andar, não é um ativo caro, é um ativo barato. O problema é até quando isso vai acontecer. Se tiver mesmo a CID, pode continuar não. Então depende mais de trigger do que qualquer outra coisa, né? Resultado a gente não vê também, até porque o terceiro tri já está dado, né? Termina hoje. A gente já estava até discutindo isso, que o câmbio hoje poderia ser pressionado para a formação da Petax. Muitas empresas endividadas, e hoje a formação do dólar do trimestre. Lembrando que o dólar do trimestre, no segundo tri fechou 3,10. A gente está com o dólar a 4. 30% de alta. Então hoje é um dia interessante para o pessoal vender dólar, para segurar, assim, não para vocês venderem, mas para forçarem o dólar para baixo, para formar a Petax, forma o dólar, que vai ser o dólar do terceiro tri, para olhar o quarto tri só no final do ano. Então fica, digamos, aquela chancela, aquela foto, né? A foto do balanço, demonstração de resultado, é a foto do dia 30 de setembro de 2015, fechamento. Então isso também para mostrar números menos piores de diversas empresas aí brasileiras. O Nós está perguntando aqui se pode ajudar ele a pensar onde ele mora, tem montadora na cidade e amigo que trabalha lá disse que a produção cresceu 20% no número de carros por dia. Dê sua opinião. Você não mora no Brasil, Nós. Tá fora da curva. Deve ser fora, deve ser ali na Argentina, de repente Paraguai, tá fora. Não, tem que checar o seguinte. Comparação, 20% ao dia em relação a quando? Em relação ao ano, em relação ao mês passado, a quando isso? E pode ser também, o estoque acabou, né? Por mais que não esteja vendendo o carro, estava se reduzindo a produção. E, mas em relação ao mês passado? Mês passado a gente não produziu quase carro nenhum. Ou tá indo tudo para estoque, né? Também. Então, vendas, a gente não está vendo vendas melhorando, tá? Então, tem que ver qual é a base de comparação, tá bom? Com o fim da farmácia popular, distribuição de medicamentos pelo governo por meio de estabelecimentos privados, as vendas dos mesmos pelas próprias redes, com preço determinado desta vez pelo setor varejista, raia do Drogasil tenderia a subir? Não vejo isso impactando dessa maneira, não. Acho difícil. Não vejo isso impactando dessa maneira, não. Até porque vai ter um consumo menor. O pessoal, como o remédio era distribuído, agora tem que comprar. Sim, concordo. Mas não acho que migre totalmente para lá. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não acho que isso seria diretamente essa migração e ela se beneficiaria, não. Seria uma opção a compra de Banrisul para longo prazo devido à forte queda? E olhando, não. Dividend yield, o Rosique está perguntando. Eu acho que você tem um ativo como Itaú, numa relação risco-retorno tão boa,
que não precisa olhar um banco médio que está no estado que está com problema da parte pública dos servidores, e o estado pagar os servidores, um estado que tem a parte de problema de bens de capital, toda a parte de indústria de bens de capital passando por um problema na parte de produção de caminhões, peças, autopeças, Marco Polo também ali, o eixo ali, Caxias do Sul. Acho que não olharia Banrisul. O ativo Itaú está tão barato que uma blue chip, que eu não olharia um ativo como esse, que ela sofre um risco de reduzir o seu retorno sobre o patrimônio, um aumento de inadimplência, né? E até o Itaú, o Bradesco tende a andar mais rápido Isso também. antes, né, do que essas small mid caps aí, bancos médios. Até por conta de liquidez não faz muito sentido. Se todo o resto tivesse esticado, talvez daria para olhar, né? Mas não é o caso. Mas vamos lá, perguntaram também Embraer e VEG. Embraer a gente tem um pouco na carteira, justamente para compor aquele nosso book de empresas que são atreladas a dólar, né? A gente tem Embraer e Suzano. Suzano é disparada a nossa preferida ali, mas a gente gosta de fazer essa diversificação, não deixar tudo em um setor. Por isso que a gente opta para o Embraer, que em termos de valuation até ficou bem interessante agora. Então daria para ter, mas de novo, não colocar todas as suas fichas numa Embraer, mas sim compor ali seu portfólio, faz até um hedge natural para o restante da sua carteira. E VEG, a gente já vem comentando há algum tempo, quando o papel deu aquela esticada que em termos de valuation estava muito cara, e continua, mesmo depois dessa queda, negociando acima de 20 vezes preço-lucro para esse ano. Você tem pouca margem de segurança ali, lembrando que apesar dela se beneficiar com dólar, a gente tem que lembrar que boa parte ainda do EBITDA dela tem influência de mercado doméstico, na parte de indústria, então você vai ter um efeito ali sim. Então é mais por conta de valuation, porque a empresa é uma ótima empresa, sempre teve uma gestão boa, mas de novo, você pagar tão caro com pouca margem de segurança, a gente prefere para outros ativos com um valuation e risco-retorno melhor. Perguntaram de PMI da China, provavelmente a gente deu uma olhada nos que o mercado está prevendo continua abaixo da linha de 50, ou seja, de previsão de contração para os próximos meses, deve vir novamente um número ruim ainda. Nenhuma previsão, pelo menos nas expectativas que a gente olhou, de melhora. Boa. Pessoal, vamos para se comprar BOV é uma boa opção? Não acho, a gente não gosta do índice. A gente prefere outros ativos, né, que eu falo. Até já respondendo a pergunta do Matheus. Como é o papel que vocês veem para longo prazo? Atualmente, Itaú e Itaúsa, pela relação risco-retorno. Só para dar uma exemplificação. O preço sobre lucro, o valor de mercado sobre lucro projetado de Itaú, sempre negociou na casa entre 8 a 12. 12 estava caro, 8 extremamente barato. Está 6. Está abaixo de 6. Isso aí já responde um pouco porque esse ativo está tão barato. Bicudo falando, mas são remédios essenciais, né? Sobre aquela discussão da farmácia popular. Concordo, Bicudo, mas eu não sei. Eu acho o Raia Drogasil extremamente cara. Tem muita coisa no preço de consolidação, de melhora de margem. A consolidação geraria uma melhor margem para as drogarias que vão permanecer, porque cada esquina tem uma drogaria diferente. Só que eu acho que isso vai demorar a se materializar. Tá? Do setor de consumo, o que é melhor? Depende o que a gente olha de valuation. Loja Renner ou lojas americanas? Eu, particularmente, prefiro lojas americanas, tá? Por que lojas americanas? Porque ela não depende de crédito para crescer. Apesar da gestão excelente das lojas Renner, o ticket médio lojas americanas lojas Renner é muito maior lojas Renner, porque é roupa. Lojas americanas, o ticket médio é R$32. É um efeito ali, chocolate, né? Ela vende produtos que ela não tem muito competição, né? Qual a maior competição? Lojas americanas fala isso. Qual a maior competição de lojas americanas? Ela falou, camelô, informal. A lojinha ali da esquina que vende doce. Então não tem competidor. É fato de você não precisar de crédito, né? R$32. 65% das vendas delas são feitas à vista. Então não precisa de crédito, porque R$32 é baixo o valor. Então a gente prefere isso, porque ela não depende do crédito para crescer. Tanto é que vem reportando um semi-store sales, vendo as mesmas lojas de 2 dígitos, né? 10%. Então ela cresce mais do que a inflação, ela consegue passar mais do que a inflação. Diferente, né? Loja Renner, excelente gestão, mas tem uma dificuldade agora, nesse cenário, em abrir loja, porque as lojas delas são grandes.
A Lojas Americanas ela pode abrir em qualquer, tanto é que ela criou, né, esse modelo de Americanas Express, principalmente quando ela comprou a Blockbuster para isso. Ela pode ter a loja de conveniência, que ela viu que isso é bem interessante para o varejo de loja de rua. Além disso, né, aquele 80 anos em 5, né, dobrar o número de lojas das Lojas Americanas também. Prefiro Lojas Americanas, que deve manter aí seu forte crescimento entre as duas. Se a queda de Vivo está exagerada, eu acho que está exagerado. Tá? A gente recomenda, tem um dividend extremamente interessante. Acho que é a oportunidade sim de quem tem aumentar ou de quem não entrou, olhando dividendos, tá? Olhando dividendos, interessante. Rui, não podemos falar sobre Petrobras, como eu citei no início. Estamos restritos no ativo. Obrigado, RFI, tá? Pelo reconhecimento aí, pelo feedback. Com a economia caindo não faz sentido, irão cair lojas Renner e Lame. Eu respondi a pergunta, qual das duas que eu prefiro? Não quer dizer que vai explodir. Não quer dizer que vai subir. 100%. Qual das duas que eu prefiro? Respondi a pergunta, Lojas Americanas. Então, a minha atenção foi em relação ao questionamento e eu respondi. Melhor empresa aqui de educação. Kim, por favor, qual a melhor empresa no setor de educação? Croton, Ser ou Estácio? Olhando pro setor, a gente prefere Croton ali justamente por conta da gestão, que é muito boa. Num momento de mudanças como esse, você quer estar na empresa com melhor gestão. Eles têm um pouco, digamos, eles conseguem diluir um pouco mais aquela exposição a FIES, porque o ensino à distância é muito grande lá e vem crescendo bem, então você tem ali um impacto menor nessas mudanças e no curto prazo você tem a venda da Uniaselv, vai entrar caixa, eles vão estar bem posicionados ali para uma eventual consolidação do setor, então das três a gente prefere Croton. Até também vale o ponto, né, que no início do ano muita gente tinha o setor educacional, né, carregando uma posição muito grande. Hoje está bem leve, né, o setor, isso pode também auxiliar. Outra pergunta um pouquinho aqui, o Nós. Teria algum trigger para entrar em Randon ou com PIB péssimo continua sofrendo? Vai continuar sofrendo, no pior dos casos, no melhor dos casos, na verdade, talvez ficar de lado, porque, assim, se a gente for analisar um trigger ali, difícil ver, né? Porque se a gente for ver produção industrial para baixo, confiança do empresariado para baixo, a parte de venda e produção das montadoras para baixo, parece que ainda nem chegamos no fundo do poço, então você não vê nenhum ponto de inversão ali para tentar tradear algum trigger ali de curto prazo para Randon. Então, de novo, a gente prefere ficar de fora. Em termos de valuation, não é que está uma barganha também. A cotação caiu muito, mas a geração de valor, o EBITDA da empresa, a projeção de EBITDA caiu bastante também. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Não é ponto de entrada, por enquanto, em Randon. Boa. Vale a pena aqui também falar, o Matheus falando se ela não seria também uma boa opção para o longo prazo, sim. Um ativo também que sofreu bastante. Competição, sempre se fala isso. Eu tenho alguns amigos que são varejistas e eles falam que eu posso não usar a maquininha da Cielo, mas eu tenho que deixar ela, porque eu sei que Natal, Réveillon, qualquer maquininha que dá problema, a da Cielo não dá. Então ela consegue transmitir os meus dados. Então eu tenho que ter a maquininha da Cielo. Pode testar a GetNet, as outras, a própria rede mesmo não tem a eficiência da Cielo, fora crédito, todo mundo fala, né? O varejista ele desconta duplicatas, né? Ele vende em 12 vezes, ele precisa daquele dinheiro para o capital de giro dele. Ele desconta. Todo mundo fala que a Cielo é a mais rápida nesse sentido também, a melhor. Competição, sempre se falou, vai acontecer, vai ocorrer, só que é um ativo extremamente, né, mais resiliente. Mas o varejo vai mal, ela não vai indo mal, né? Ninguém vai deixar, o ponto é esse, gente, a gente não vai deixar de usar o cartão de crédito nem de débito. Não, vou pagar tudo em dinheiro agora. Mas vem CPMF. Mesmo assim, você vai comprar no supermercado, vai andar com R$500 em compra, R$200, vai levar em dinheiro. Não, quando é de CPMF. As pessoas vão continuar usando cartão de débito e crédito. Aumento da população bancarizada, tudo isso. Mas a pessoa está deixando de comprar no varejo o produto, um ticket médio de R$200, R$300, não está comprando na Hering. Mas ela vai continuar gastando. Aquele dinheiro, a inflação corrói a renda, mas ele tenta continuar gastando, porque a conta de luz subiu, tudo isso. Então ele continua gastando. Isso no cartão de crédito e débito veio para ficar e não deixar de utilizar. Nessa questão de concorrência, a última notícia que teve foi o Safra, né, se preparando para entrar, mas de novo, né, o Santander, que é o Santander, com a GetNet,
Ainda a dinâmica está a mesma, com a Cielo na frente e a Redcard, então, assim, preocupa pouco. Aí, e, de novo, num ambiente assim, essas mais robustas tendem a performar melhor, né? Vale o ponto. Hoje nós temos mais ativos em custódia do que o Safra. Se fôssemos um banco privado, nós seríamos o quarto maior banco privado do Brasil. Isso aí. Atrás de Itaú, Bradesco e Santander. Porque o HSBC foi comprado. E nós passamos o Safra. Lembrando que apesar da gente comentar bastante de empresas, renda variável, porque tem muita pergunta, aqui a XP é uma plataforma completa, né? A gente tem a parte de renda fixa, tanto pré, pós, multimercado, Tesouro Direto, CDB, LC e LCA, fundos de terceiros, então derivativos, a parte de opção, aqui a gente é muito forte também. Então, de novo, a gente justamente tentando passar essa informação ali, apesar de às vezes focar mais em bolsa, mas a gente sempre está olhando o portfólio global, aproveitar os juros num patamar alto agora, fazer aquelas alocações estratégicas de pré ou pós, é bem interessante, tem tudo na plataforma ali. Boa. Perguntaram aqui se nós aqui, Quinhos, em Minas vai voltar com funcionários às sextas-feiras. Algo a comentar? Assim, pouco para comentar, né? Porque eles acabaram de paralisar uma das laminadoras ali, eles recentemente fecharam e desativaram o alto-forno. Então, assim, o macro é muito ruim ainda, não é isso que está sinalizando uma melhora, acho que muito pelo contrário. Então, não dá para se ater a uma informação como essa. De novo, eles... a parte de linha branca, linha marrom, a parte de montadoras, indústria continua muito ruim. E a gente deve ver ainda impacto para a Usiminas, CSN, Gerdau. Continuamos fora do setor. Boa. E o RFI perguntando do setor de construção. Fique fora! Fique fora do setor. A gente já vem falando isso já, diria, uns 2 anos. Por que fique fora? Tem empresas boas? Tem, obviamente. Né? Você teria que buscar empresas com caixa ou com baixa necessidade de financiamento, porque o financiamento está se tornando cada vez mais caro. As empresas estão lançando menos, vendendo menos e está subindo o distrato. O que é o distrato? Na hora, principalmente da entrega das chaves, muita gente compra na planta. Quando vai entregar, ele comprou o imóvel custava 300 mil. Aí ele pagou 50 mil até as chaves. Aí ele fala, pô, tô devendo 250, não, tô devendo 350. Peraí, mas o imóvel eu paguei 50, né? Não vale 400 mil. Então eu prefiro não pegar. Ou ele não consegue o financiamento bancário, ou a taxa está muito alta. Então, não comprem empresa do setor de real estate. Ah, mas a Zetec é muito boa, tô olhando 2 anos. Você pode comprar depois, não precisa comprar agora, gente. Não comprem. Não é um ativo que vai sair subindo e não vai dar tempo para você comprar. Dá. O que acontece é o seguinte, a gente explicando isso. Já perguntaram, se acontece impeachment. Bolsa voa, mas anda antes. Se começar a precificar 80%, 90% de probabilidade de impeachment, a bolsa já foi. Ah, não comprei. Não comprou. Vai subir um 10% um dia, 10% o outro. Fala, pô, não entro hoje, não, 10% no outro dia de novo. Então, assim, mas o que vai andar? Principalmente as blue chips e algumas estatais. Bancos vão andar, vai. Banco do Brasil tem nada mais do que Itaú, sim. Só que a gente não prefere relação risco-retorno Itaú. A gente fala muito, né? Pra que pegar a faca caindo ali? Tudo bem, o upside é grande, mas você não tem nenhum trigger. Então, e quando acontecer isso, é melhor você perder, sei lá, 10% do upside, quando você tem um upside gigantesco para você entrar depois, do que pegar a faca caindo e se prejudicar ali, perdendo mais capital, etc. Então, enquanto a gente não vê um ponto de inversão mais claro, alguma sinalização nesse sentido, não faz, não é muito racional entrar no setor. Boa, e aqui até o Big Money está falando que ele quer mandar o currículo para cá. Currículo você envia para o nosso recrutador, danilo.zanini@xpi.com.br. danilo.zanini@xpi.br. Senhores, infelizmente, esgotado aqui o nosso tempo no XP Connection. A gente tem diversos programas, fechamento do mercado, agora também no fim do mês as trocas das nossas carteiras mensais, a carteira mensal XP, a carteira dividendo XP, que vem superando o índice, mas ainda recomendamos proteção. Se o cenário começar a mudar, obviamente a gente pode diminuir o tamanho da proteção, hoje a gente recomenda compra da carteira e uma fence no Ibovespa. A gente pode chegar e falar, olha, de repente a gente está variando 70% só de proteção, 50%, mas permanecemos aí recomendando proteção. E lembrando os nossos programas, reunião matinal a partir de 9h45 todo dia, a gente tem terças e quintas a partir de 11h30, a Batalha do Século,
que é análise fundamentalista versus ou análise técnica, e temos também fechamento do mercado. E segundas, quartas e sextas é esse programa aqui, mais fundamentalistas. Às quartas, participação do Gustavo Cruz para falar mais sobre a parte macro. Falei pra caramba. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Só lembrando essa questão da proteção, fazendo uma prévia aqui, até a última leitura, o Ibov, sei lá, caía uns 4, a nossa carteira caía uns 3 e a proteção dava 4. Então, a bolsa caía 4, a gente ganhava um pouco mais que perto de 1. Então, positivo? É só um exemplo ali de como ser conservador, fazer proteção via derivativos na carteira ajuda e gera valor. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação aqui. Ele falou que vai cortar o cabelo hoje, mesmo com toda essa inflação aí na parte de serviços. Vamos ver se ele aparece quarta-feira que vem com o cabelo cortado. Ou na reunião matinal de amanhã. Não perca a reunião matinal de amanhã. Será que cabelo cortado? Será? Tem aposta? Votação ali. Já falei que ele tá usando peruca. A gente vai ver isso aí. A inflação não Semana tá que vem a gente pegando tá aqui tanto de assim, volta. né, pra você. Espero que tenham gostado do programa. Vamos lá, cara, tá encerrando, E até cara. Porra, vamos lá, gente. Valeu, Desculpa, pessoal. se a gente falar mais de fundamento, obrigado, um grande abraço a todos e continuem aí prestando atenção. Um grande abraço, até mais. Valeu.